Boa tarde, pessoal. É uma grande alegria ter aqui o professor Campos, do Departamento de Física da Universidade Federal de Alfenas. O professor Campos é bacharel em Física pela Faculdade de Física da Universidade de Havana, tem mestrado em Física também pela Universidade de Havana e doutorado em Física pelo Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense. O professor Campos é professor titular do Departamento de Física e do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Alfenas e trabalha com uma área de pesquisa interdisciplinar, onde ele usa simulação computacional aplicado tanto a sistemas biológicos como também a sistemas nanoestruturados. Professor Campos, é uma alegria e um prazer ter você aqui. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar participar desse evento que nós criamos dentro da disciplina de aprendizagem de máquina. Seja bem-vindo, né? Como disse Mr. Spock, somos todos ouvidos aqui, né? Muito obrigado, professor Walter. É sempre uma alegria, né, poder participar de atividades como essa, né, que a gente sempre gosta de falar muito do que a gente faz, né, e cada vez que aparece uma oportunidade, pois, bora, né, vamos a falar, né. Então, eu vou... Então, certo. Então, boa tarde a todos. Como o professor Walter colocou, né, a minha linha de pesquisa, ela inclui, né, a simulação tanto de sistemas biológicos como de sistemas nanoestruturados, né? Na verdade, a minha formação, eu sou físico teórico, né? E quando cheguei aqui na Unifal em 2005, foi que eu conheci, né, o pessoal da química, né, de química farmacêutica, entrou em contato comigo, falou: olha, já que você é físico teórico, você faz conta, será que você consegue fazer uns dockings para nós, né? E isso foi em 2006, né? Aí foi a primeira vez na minha vida que eu vi o que era docking, e depois disso, pois, até hoje eu trabalho com essa área, né? Então, bom, então esse aqui é um pequeno sumário do que eu trago para vocês hoje, né? Ancoragem molecular, né? Vulgo docking molecular. Eu, pessoalmente, assim, tenho termos que no meu ouvido, eles têm um som melhor em inglês do que em português, né? Então, assim, eu sei que o termo certo é ancoragem molecular, mas é difícil, eu não me acostumei com essa ancoragem, né? Então, eu vou usar o docking molecular mesmo, né? Falar da dinâmica molecular, sobre nanotecnologia e as conclusões, né? Os dois primeiros temas são temas que vocês já ouviram falar muito, né, durante esse seminário aqui que o professor Walter preparou, né? Então, o que a gente sabe sobre o docking, né? A gente usa o docking para entender, ou para fazer, na verdade, que pequenas moléculas, né, também chamadas de ligandos, interajam com proteínas. A ideia é simular o mecanismo, né, chave-fechadura, ok? Não coloquei ali, né, na brincadeira, sim, eu sei, é mais complexo do que isso, né? Você sabe que essa ideia de chave-fechadura, né, só funciona, né, entre aspas, digamos assim, quando a gente tem esse tipo de docking aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui né? Quando a gente tem esse tipo de docking aqui, que a gente chama rígido-rígido, né? Que é isso que acontece com uma chave e uma fechadura, né? A chave, ela se mantém rígida, né? Embora a fechadura dentro, ela tem uns pinzinhos, né, que sobem e descem, mas, de forma geral, a fechadura se mantém rígida também, né? Então, assim, temos esses três tipos de docking, certo? Manter a proteína rígida, o ligando rígido, a proteína rígida, o ligando flexível e o docking flexível. É claro que, na medida que a gente anda aqui, nesse sentido, há dificuldade de fazer esse docking, digamos assim, a dificuldade e a complexidade é maior. Por quê? Porque a gente tem que mexer com um número de graus de liberdade maior, né? Aqui, por exemplo, quando é rígido, a gente só mexe com 4 graus de liberdade, basicamente, que é a translação, x, y e z, e a rotação, né? Agora, quando a gente já vem nessa parte flexível, aí a gente já tem os graus de liberdade de cada grupo funcional, digamos assim,
de cada parte da molécula, ok? Então aí já é quando as coisas começam a se complicar, como eu falei, né? E, claro, eu falei assim, pequenas moléculas, né? Então você coloca ali uma molécula, se bem que esse pequeno, né? Hoje tem que ter muito carinho com ele, né? Porque uma das coisas que a gente faz quando está trabalhando assim com muitos ligandos é calcular as propriedades ADME, por exemplo, né? Absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E uma das coisas que a gente faz lá é calcular, né? Testar a regra do 5 Lipinski. Tem muita pessoa que foca nisso e fala assim, se viola alguma regra, então pronto. A minha molécula ela não pode ser usada e simplesmente descarta isso. E cada vez que eu recebo assim, um trabalho, né, para corrigir, que faz isso, o meu comentário como revisor do trabalho é assim, olha, se a Pfizer tivesse levado a sério a regra do 5 Lipinski, né, ela teria perdido bilhões de dólares com a venda do Viagra. Que o tamanho da molécula do Viagra viola a regra do 5 Lipinski. Então é assim. É uma coisa só para levar em conta, mas não é tão exato, assim, digamos, né? Enfim, então aí depois que a gente faz o docking, né? E a gente já tem uma conformação onde essa pequena molécula, esse ligando já está acomodado, digamos assim, numa determinada região da proteína, aí a gente precisa então extrair informações sobre essas interações, né? Essas interações podem ser interações de hidrogênio, interações pp, cátion, van der Waals, Coulomb, etc. Okay? Aqui, etc., por exemplo, o que cairia aí? Se você tem uma metaloproteína, né, seria interação, se esse metal tem interação com o teu ligando, por exemplo. Certo? E tudo isso, né, normalmente, é feito através de uma função de avaliação, né? Que também assim, a gente normalmente chama de score functions, né? E vocês já viram, né, uma técnica que usa aprendizado de máquina para melhorar essas funções de avaliação. Ela foi ou está implementada nesse programa aqui desenvolvido pelo professor Walter, certo? Então, assim, as funções de avaliação eu considero assim que é mais importante do que fazer a docagem como tal, né? Se você vai na internet agora, agora não, né? Porque agora estamos aqui no seminário, mas depois do seminário você vai e procura, vai achar um vídeo, okay, de uma das primeiras docagens feitas que usava um joystick, né? A Microsoft, anos atrás, ela lançou um joystick que era muito diferente dos outros que já existiam, porque ele tinha feedback, né? O que é isso? Que quando você estava dirigindo um carro, por exemplo, e batia numa parede com o carro, o joystick ele tremia e voltava para trás, digamos assim, depois da colisão, né? E aí teve uns pesquisadores acho que na Universidade da Califórnia, que eles, usando um programa que se chama Quimera, eles fizeram uma interface, né, que você usava esse joystick para acomodar o ligando no sítio ativo da proteína, né? Então, assim, o docking manual, certo? A pessoa foi colocando ali. Então, assim, fazer o docking, né, tem todo um processo, mas, em princípio, você pode fazer com a mão, digamos assim, né? Agora, avaliar a qualidade desse docking, ok? E extrair essas informações daqui é mais valioso do que o docking em si mesmo, né? Agora, outras propriedades que a gente tenta extrair, depois que a gente faz o docking, é, por exemplo, a energia de ligação entre esse ligando e essa proteína, a constante inibição, constante dissociação. Às vezes a gente tenta associar, né, essas constantes, que elas podem ser medidas experimentalmente também, né? Então a gente tenta associar o cálculo teórico com a parte experimental, digamos assim, né? Vantagens e desvantagens que o docking tem, né? A gente tem que ser muito sincero quando a gente faz ciência, né?
Não é porque eu amo fazer docking que eu vou falar assim, não, é o melhor que tem, então bora, né? Uma vantagem é que ele usa campos de forças, ok? Vocês já estão cansados de ouvir falar de campos de forças, mas isso que vem lá da física 1, né, da mecânica newtoniana, que você pode expressar, se eu quero calcular a força entre duas partículas, por exemplo, eu sei que pela terceira lei de Newton, né, se a partícula 1 faz uma força sobre a partícula 2, então a partícula 2 faz uma força sobre a partícula 1, certo? Aí quando você tem duas partículas, beleza, duas forças, três partículas já dá 6 forças. E na medida que você aumenta o número de partículas, pois essas forças elas aumentam como n factorial, onde n é o número de forças, aliás, desculpa, o número de partículas. Só que quando você trabalha com aquelas equações do teorema do trabalho de energia cinética, a relação do trabalho com a energia potencial, aparece uma relação entre as forças e a energia potencial do sistema. Essa relação diz que você pode calcular a força num determinado ponto a partir do gradiente da energia potencial. Então você não precisa calcular n fatorial de forças. Você pode agora calcular a energia potencial e a partir dela você calcula as forças, certo? E daí é que surge essa ideia de ter os campos de força, né? Então, em vez de, se eu tenho, por exemplo, se você pega a tua calculadora, né, tem calculadora científica que o máximo que ela consiga calcular é o fatorial de 69. Okay? Depende muito da memória da calculadora, mas a mais básica só consigo calcular 69. Né? E se eu quero calcular assim a força sobre um determinado aminoácido, por exemplo, uma proteína vai ter 3.000, 4.000, 5.000 átomos, né? Então eu teria que calcular 5.000 fatorial. Então esse é um número assim que tende ao infinito. Então é mais fácil determinar a energia potencial do meu sistema e depois calcular o gradiente, né? E por isso que assim, os campos de força, né, eles são bem úteis nesse sentido, né? Você consegue fazer cálculos rápidos e com baixos recursos computacionais. Como a base deles são esses campos de força, isso faz com que você possa tratar milhares de ligandos, okay, de forma relativamente rápida. Okay. Hoje em dia, né, as funções de avaliação, elas são simples. Eu coloquei assim, simples entre aspas, okay? Porque, por exemplo, o Sanders mesmo, né, a forma que ele trata, né, as funções de avaliação, elas não são tão simples, okay? Pelo contrário, cada vez a implementação dele é tentar usar um conjunto de parâmetros para obter a melhor função da avaliação, certo? Mas tirando isso, se você pega o Autodoc Vina, o Glide, o Gorge, o Plant, estou falando assim de programas que normalmente a gente usa, o Molegro para docking, a função da avaliação é uma expressão que tem, sei lá, 3, 4, 5 termos, né? Agora, ela depende de parâmetros, certo? O que acontece, tirando o uso do aprendizado de máquina, né? Que a gente precisa fazer elas melhores, né? Que elas representem melhor. Mas aí a gente está trabalhando nisso, né? Tentando ter assim, parâmetros que melhor representem esse conjunto de sistemas. Uma desvantagem é o uso de campos de força. Okay? Porque os campos de força, eles têm esses dois pecados aqui, né? Ou eles são muito específicos ou são muito genéricos, né? Então, por isso, quando você pega qualquer um desses programas de docking que eu falei, aí você vai ver que ele fala assim, olha, nós somos especialistas, entre aspas, ou ele foi, os parâmetros foram obtidos a partir de um conjunto, de uma família determinada de proteínas. É claro que a maioria das pessoas simplesmente chega lá e pega uma proteína, de repente, que não é dessa família, usa e pronto, né? Mas isso pode trazer assim, como consequência de que o teu cálculo ele não seja
preciso, digamos, né? Porque os parâmetros foram obtidos para outra família diferente da tua, né? Quando a gente faz docking, raramente são incluídos dentro do cálculo os efeitos do meio. Claro que esse meio aqui, eu coloquei entre parênteses solvente, porque a gente está simulando o quê? Um ligando, uma pequena molécula com uma proteína, e se supõe que essa proteína, né, ela tenha alguma ação dentro de uma célula. Né? E o meio da célula, a gente sabe que basicamente é água. Okay? Mas tem outros íons que poderiam ser levados em consideração também. Né? Então, de forma geral, seria solvente. Né? Então, o docking, ele raramente inclui os efeitos do solvente. Outra coisa que pode ser considerada uma desvantagem do docking é que você tem o quê? Você tem uma imagem estática no tempo. É só uma posse, né? Eu sei, assim, a primeira vez que eu vi esse termo, eu vi lá no manual do Glide. Aí eu não sei se os outros programas usam esse termo, né? Pose no mesmo estilo que você faz uma pose para uma foto, né? É uma imagem de uma conformação única específica. Okay? Não tem como que esse sistema evolui no tempo. E por último, uma das vantagens, digamos, é que todo docking que a gente faz, ele precisa ter validação. Okay? Isso aí é devido a essa questão aqui dos campos de força, e que muitos eles são, como eu falei, são específicos, certo? Então, nem sempre o docking que você faz para um ligando, para uma proteína, ele vai ser válido para outra família, né? E uma coisa que é de praxe, assim, cada vez que você submete um artigo que tem a ver com docking, se o avaliador do teu trabalho ou da tua banca de defesa de qualificação, mestrado, TCC, souber um pouquinho, ele vai ir atrás disso aqui, okay? De como é que você validou aqueles resultados. Okay? Existem várias formas de validação, mas isso não cabe agora, né? Mas a ideia já é que você precisa validar o teu docking, digamos assim. Né? Aí, para a gente ter como que esse complexo, esse sistema evolui no tempo, a gente parte então para a que a gente chama de dinâmica molecular. Okay? Eu vou ser sincero com vocês, eu não sou muito fã da dinâmica molecular. Okay? A dinâmica molecular, ela faz o quê? Ela vai estudar essa interação entre a proteína e o ligando, como que essa conformação do complexo evolui no tempo, usando o quê? Usando as equações de Newton. Basicamente, é tudo a partir da segunda lei de Newton. Como eu falo para os meus estudantes, assim, da verdadeira segunda lei de Newton, né? Que é a derivada do momento linear com respeito ao tempo vai ser igual à força. Okay? Então, assim, a partir dessa conta, aí vai aparecer a derivada da posição, da velocidade, que vai ser a aceleração, a derivada da massa, se você tem partículas entrando e saindo do sistema, e com isso você tem um sistema de equações, okay? Diferenciais para cada uma das partículas que está envolvida no teu sistema. Como eu falei, uma proteína, ela vai ter 2.000, 3.000 átomos, por exemplo. Se eu quero fazer um sistema, né, passar por essa desvantagem que tem o docking, de que não inclui o solvente, se eu venho aqui e incluo os efeitos do solvente, então agora o meu sistema ele vai passar assim a 70, 50, 200.000, 300.000 átomos. Okay? E é por isso, se para cada um deles eu vou calcular essas equações daqui, é por isso que a dinâmica ela é tão demorada. Okay? Porque eu tenho que saber a posição e a velocidade de cada uma das partículas que formam o meu complexo, né? Então, uma vez que eu fiz já a dinâmica, especifiquei ali o tempo da simulação, okay? Aí eu tenho existem métodos para calcular a energia livre de Gibbs. Por quê? Porque a energia livre de Gibbs é uma função termodinâmica
é o que a gente chama de função de estado. Okay? Dá para medir experimentalmente ela, assim, não diretamente, mas indiretamente dá para medir a energia livre de Gibbs. E, como ela é uma função de estado, a gente faz uns truquezinhos, né, com a dinâmica para tentar calcular, para tentar não, né, para calcular essa energia livre de Gibbs. E com isso a gente pode saber, né, se a evolução temporal daquele complexo é favorável ou não. Aí vale aquela máxima de que energia negativa, quanto mais negativa, mais favorável é o processo que ela está representando. Então, aqui no caso, se essa energia está relacionada com a interação de um ligando com a proteína, quanto menor for essa energia, pois mais favorável vai ser essa interação. E como eu tenho aqui uma evolução temporal do meu sistema, ok? Isso vai me permitir que eu consiga monitorar como que é a evolução das interações durante todo o tempo da simulação. Okay? Então, assim, comparado com o token, né, que eu tinha uma foto, aqui não, aqui eu tenho assim, muitas fotos, digamos. Okay? Então, eu tenho assim, eu consigo estudar e entender melhor como que está acontecendo essa interação. De novo, vantagens, né, e desvantagens da dinâmica molecular é que eu consigo estudar sistemas mais próximos da realidade. Eu fiz o docking, tinha aqui uma proteína e uma molécula só. Não tinha solvente, a proteína raramente se move. Né? Eu sei que, por exemplo, no Vina tem, no Molegro tem, no Glige não tem, mas o Glige tem outro método que se chama Induced Feed Docking, né, que é um pouquinho diferente, mas no Vina e no Molegro, pelo menos no Molegro, a versão que eu trabalhei com ele, tinha a possibilidade de você falar assim, olha, considera que aminoácidos X, Y e Z, eles conseguem se mover, mas o movimento dele vai ser assim, ele vai ter um ângulo de rotação entre tantos e tantos graus. Aqui, sabe, é bem limitada essa questão. Aqui não. Okay? Aqui está todo mundo livre de se mover. Então, uma proteína dentro de um solvente, que aí você coloca íons, por exemplo, normalmente você coloca cloreto de sódio, né, de sódio e de cloro, para simular uma solução salina, né? Pode colocar temperatura, né? Então, isso faz com que, na dinâmica, você tenha um sistema mais próximo da realidade. Claro, como eu estou resolvendo as equações de Newton no tempo, então existe a possibilidade de estudar a estabilidade ou instabilidade temporal desse sistema. Como grandes desvantagens, tem a altíssima demanda de recursos computacionais, né? Até pouco tempo atrás, esses programas de dinâmica eles só eram executados usando CPUs, né? Os processadores, digamos assim, normais. Aí depois, com o desenvolvimento das placas gráficas, okay, que a gente chama GPUs, e com a abertura, na verdade, não foi só com o desenvolvimento, né, sino com a abertura do funcionamento dessas placas, que aí o pessoal começou a usar elas para fazer ciência, né? E isso sim, já é uma coisa mais antiga, né? Eu lembro quando eu estava fazendo doutorado lá em 2000 e bolinha, tinha um professor do Instituto de Física da UFRJ que eles mandaram um projeto para a FAPEMIG e eles compraram assim PlayStation, ok? Aí todo mundo, tipo assim, eles pediram para comprar 10 PlayStation, uma coisa assim, né? Todo mundo, mas como assim? Eles conseguiram instalar um Linux no PlayStation e fazer um cluster com o PlayStation para usar ele como ferramenta de cálculo, né? Hoje em dia, você já compra um computador, né? Vem com uma placa de vídeo da NVIDIA, que é a mais famosa, né? E você já consegue executar os seus cálculos na placa de vídeo, né? Mas, de qualquer forma,
os sistemas que você consegue trabalhar no teu computador, eles ficam limitados em tamanho. Okay? Agora, tem centros de computação que eles já fazem clusters de GPUs. Então, você pode paralelizar o teu sistema e executar ele em 2, 3, 4 placas gráficas, né? Inclusive, ontem estava vendo uma notícia da NVIDIA que eles normalmente atualizavam as placas, né? Faziam os lançamentos cada 2 anos. E com essa questão do desenvolvimento da inteligência artificial, aí eles vão fazer isso agora cada 1 ano, anualmente, né? Porque tem uma demanda muito grande para usar as GPU para fazer cálculos. Uma coisa que eu considero que é uma desvantagem é que, por exemplo, se você vai falar assim, eu vou considerar, claro que tem água no sistema, vai colocar assim, o solvente, que a gente chama explicitamente, então vai adicionar moléculas de água para o sistema. A representação dessa molécula de água, existem vários modelos para representar o comportamento de uma molécula de água. Então, escolher o modelo, normalmente a gente escolhe um que se chama TIP3P, okay? Mas tem mais de 5 modelos diferentes. Okay? Então, isso é uma coisa que, se você quer ser mais rigoroso, né, teria que testar também na hora de fazer o cálculo. Novamente, a dinâmica ela usa de força para calcular, né, as equações de Newton, que eu falei no início, certo? E o problema é o mesmo, né? É muito específico ou muito genérico. Por exemplo, normalmente quando eu vou preparar os arquivos de entrada para executar uma dinâmica, eu uso um sistema online que se chama SHAN-GI, uma interface gráfica para preparar os arquivos de entrada. Então é relativamente simples, ok? Você sobe a tua proteína, ela já, se é para fazer a simulação da apoproteína, ela está sozinha. Se é para um complexo que saiu do docking, você já sobe o complexo. Enfim, e aí você vai fazendo, escolhe o campo de força, e aí o campo de força no final, quando você cria os arquivos de entrada, pois vai ter um arquivo que tem todos os parâmetros de todos os átomos relativos àquele campo de força, certo? E aí depois com esse conjunto de arquivos, pois você executa a tua dinâmica. Isso vale para qualquer programa de dinâmica que você for usar, tá? Você precisa de ter os parâmetros desse campo de força. E aí o que aconteceu? Uma colaboração com um pesquisador da Fiocruz, no Rio de Janeiro, ele mandou um sistema, né? Mandou 3 sistemas, um deles tinha silício. Na molécula tinha um silício. E os campos de força desses programas são quem, né? É o Desmond, o GROMACS, o NAMD, um outro que se chama OpenMM, acho que é. Enfim, ali naquela interface não tinha nenhum campo de força que servisse para aquele ligando em particular. Ok? Então, assim, não deu para executar a dinâmica molecular com esse sistema. Okay? Então, isso aqui é o que a gente vê, digamos assim, quando você trabalha com essa parte chama-se de biologia estrutural, né? Desenvolvimento de fármacos, são as 2 técnicas que mais a gente usa, ok? Só que, quando você vai e faz assim, a estender esse conhecimento, né, procurar outras coisas, aí você vê que a nanotecnologia, okay, é uma parte da ciência que hoje ela está em tudo quanto é lugar. Okay? Se você vai na agricultura, por exemplo, você vê que tem pesquisadores que estão tentando fazer fertilizantes e pesticidas mais eficientes, usando nanopartículas. Okay? Quando a gente quer monitorar com precisão a umidade do solo, né, pois desenvolver esses sensores mais precisos depende da nanotecnologia. Tem grupos
que eles querem revestir as frutas, né, de forma tal que elas durem mais na prateleira, por exemplo, né? Você sabe aquela piada assim que no supermercado você chega lá, a banana está ali, né? Você comprou a banana, chegou em casa, um dia e meio depois, 2 dias, ela murchou, né? Então você tem que comer a banana rápido porque para não perder ela, né? Então tem pesquisadores que querem revestir, né, alimentos comestíveis para que os vegetais, alimentos comestíveis, né, alimentos com nanopartículas para aumentar o tempo de vida útil. Okay? Uma parte que tem a ver com esse desenvolvimento de fármacos é o uso de nanopartículas para carregar. Né? Tem duas coisas. Uma é a nanopartícula, que ela é quem vai ter ação terapêutica, digamos assim, ou outra que é a nanopartícula sendo usada como carregador, okay, do teu fármaco. Certo? Aí junto tem a questão de nanosensores para diagnósticos de doenças, tal que esses sensores sejam mais precisos, e o uso de materiais antibacterianos para prevenir infecções. Um deles, por exemplo, são nanopartículas de prata, nanopartículas de óxido de zinco, óxido de titânio, okay? Elas estão também sendo estudadas para isso, né? Para que elas funcionem como antibacterianos. Claro que na eletrônica, né, a gente sabe que digamos assim, a construção, né, de transistores cada vez menores e mais eficientes, okay? Isso tem ganho porque é o que facilita, o que permite, por exemplo, também ontem eu vi uma notícia de que a AMD, que é uma empresa que produz chips de computador, placa gráfica também, ela fez um processador, okay, que tem 198 núcleos dentro dele. E cada um deles realiza 2 tarefas ao mesmo tempo, né? Então, é como se você tivesse 400 processadores para fazer as contas. Assim, tem pessoa que pensa em jogo, né? Eu penso em contas. Okay? Fazer telas mais finas. Você sempre quer assim, o celular mais fino possível. Sabe? Essa questão aqui das baterias e supercapacitores. Okay? Claramente na energia, uma coisa que a gente vê hoje na mídia, né? Certo? Essa questão aqui de materiais para armazenamento. Okay? Enfim, então aqui são vários aspectos em que a nanotecnologia pode entrar. E qual é a ideia então? Ver como que eu junto as duas coisas. Essa questão de que eu já sei fazer docking, eu já sei fazer dinâmica molecular, okay? Que eu uso para desenvolvimento de fármacos, como que eu junto isso, trago isso, na verdade, para estudo de nanotecnologia. Okay? Esqueci esse slide aqui, né? A questão do meio ambiente, okay? Que é engraçado, esqueci esse slide, e esse aqui é o mais importante, porque são as coisas que eu foco hoje em dia, né? Que é desenvolver nanomateriais que possam ser usados para remover poluentes do solo, da água, com metais pesados, compostos orgânicos, resíduos farmacêuticos, okay? Aumentar, né, a eficiência de processos industriais, como sensores nanométricos e como membranas com poro para filtrar esses poluentes. Okay? Então, o que a gente faz? Eu trabalho, basicamente, com metais pesados, no caso níquel, cádmio e chumbo, pesticidas como o glifosato, okay? Gases de efeito estufa, esses aqui são alguns deles, e como materiais, trabalho com nanotubos de carbono e nitreto de boro, e nanofitas também de carbono e nitreto de boro. Ok? Quando eu falo assim que eu trabalho, é porque, por uma questão histórica, digamos, né? Eu comecei a trabalhar com esses metais. Mas tem outros metais que podem ser considerados metais pesados, certo? Que é relativamente fácil adicionar eles dentro
da pesquisa. Okay? O problema é que, por exemplo, aqui eu falei assim, não, tem 3 metais, tá bom, né? Esse último trabalho que eu fiz agora com gás de efeito estufa, tem uns 9 gases ao mesmo tempo, né, que são estudados. Então, assim, a quantidade de informação que a gente produz hoje é considerável. E eu, particularmente, sou contrário àquela filosofia de, não sei se vocês já ouviram falar, né, de salame science, que a pessoa pega um trabalho e fica cortando ele em pedacinho, como se fosse um salame, né, e tenta fazer um artigo de cada pedacinho. Eu, assim, digamos, pessoalmente, né, não sou favorável a essa questão. Então, cada vez os trabalhos estão ficando maiores, né? Porque ficam com toda aquela informação ali compacta, né? Então, beleza. Aí eu falei assim, tá, eu vou agora usar esses conhecimentos de Dawkins e de dinâmica molecular para estudar o quê? Estudar a interação entre esses materiais, ok? E essas moléculas aqui. Vou chamar de moléculas, tá? Mesmo que sejam metais, sozinhos, individuais, mas vou chamar de moléculas também. E aí, a primeira coisa é, não dá para usar o programa de Dawkins. Por quê? Porque o programa de Dawkins, como eu falei, eles são específicos para um conjunto de famílias, de proteínas, de moléculas orgânicas, e eles não têm parâmetros para tratar esses sistemas. Vou fazer dinâmica molecular diretamente. É a mesma coisa. Okay? Não tem parâmetros. Aí, então, surge a necessidade de você ir para outros programas, né? E esse aqui, meu xodó agora, que se chama XTB, okay? Ele é um programa que usa a mecânica quântica para estudar as interações entre os átomos. Okay? Eu sei que vocês já ouviram falar, mecânica quântica não dá para usar sistemas grandes, certo? É isso mesmo. Só que o método que está implementado aqui é um método que se chama semi-empírico. Então, tem muitas equações que elas aparecem ali na dinâmica, na quântica, digamos, que os pesquisadores trocam muitas integrais, etc., por parâmetros que são medidos experimentalmente. Então, a gente chama de parametrizar. Então, ele tem um conjunto de parâmetros, ok? E com isso a gente consegue estudar as geometrias, as frequências, as interações não covalentes entre os sistemas. Tem também um campo de força, que esse campo de força, ele é genérico, ele é gerado, como a gente fala assim, on the fly. Na hora que você está fazendo o cálculo, se não tiver, ele gera na hora os parâmetros, certo? Enfim, então vamos lá. As minhas estruturas. Tem, no caso aqui, os metais, ok? No lugar de trabalhar com um metal só, a gente trabalha com nanoclusters de metais, ou seja, um agrupamento de metais, ok? Aqui eu coloquei assim 4 átomos para que ficasse mais simples no sistema. Então tem um nanocluster aqui linear, um em forma de zigue-zague, quadrado. Esse aqui são unidimensional, esse aqui é bidimensional e esse aqui é tridimensional, ok? Aqui tem o exemplo da molécula de glifosato, uma molécula um pouco maior, e tem aqui os gases, certo? Qual é a base que eu vou trabalhar agora? Vou ter nanotubos de carbono, nanotubos de nitreto de boro. Esse nitreto de boro, simplesmente, você pega um nanotubo de carbono e substitui alternadamente um átomo de carbono por um nitrogênio e um átomo de carbono por um boro. E fica essa estrutura daqui. Tem as fitas, ok? E tem essa fita aqui, que é uma fita que a gente chama de fita de Möbius, ok? Essa fita aqui, ela tem 2 superfícies. Isso quer dizer que se você pega uma caneta e começa a desenhar por dentro, você não consegue passar para a superfície de fora. Porém, essa aqui não. Essa aqui, se você começa a desenhar por dentro, como ela tem essa torção aqui no meio, ok? Aí você volta no ponto que você começou. Então, essa superfície, essa fita tem 2 superfícies, enquanto essa aqui tem uma superfície só. Ok? Então, certinho. O protocolo que a gente usa, vocês vão ver que aliás, que eu uso, né, é similar ao protocolo que a gente faz quando está fazendo um Dawkins em uma dinâmica. Né? Eu desenho as estruturas, okay? Aí optimizo a geometria de cada uma delas, porque quando você desenha isso, às vezes dá que
a estrutura ela fica plana e ela não é plana. Aí você precisa trazer ela, dar uma otimizada na geometria para ter eliminar, por exemplo, choque entre átomos ou partes do teu sistema, enfim, dá uma otimizada. E aí, então, agora a gente tem várias opções. Se eu vou colocar essa fita aqui para interagir com o metano, eu primeiro vou ver as propriedades eletrônicas de cada uma das moléculas individualmente. Okay? Ou posso ver a formação do complexo. Opa, isso aqui eu já ouvi falar já, né? Eu faço aqui o quê? Um docking nessa parte aqui. Okay? E depois do docking, eu posso otimizar esse complexo ou posso vir e fazer uma dinâmica também. E o bacana disso aqui é que tanto esse docking, essa otimização e essa dinâmica, ela é feita usando mecânica quântica. Ou seja, na mecânica quântica eu tenho a formação e quebra de enlaces. Okay? Que quando você estuda, né, faz docking ou faz dinâmica molecular com campos de força, exceto algum que outro campo de força muito específico, os campos de força, digamos, genéricos, não permitem a quebra e criação de enlaces. Okay? Depois vamos ver isso aqui. E aí eu venho e estudo o quê? As interações entre, no caso, se for, entre a base, digamos assim, e essas moléculas. Então, você vê que é o mesmo protocolo. Okay? Você parte de duas moléculas separadas, coloca para interagir, otimiza a geometria e calcula as propriedades deles. Okay? Então, esse aqui é, por exemplo, o procedimento de fazer um docking cego, né, um blind docking. Blind docking por quê? Quando você tem uma proteína, você vai procurar quais são, ou qual é o sítio ativo dela, onde? Na literatura. Okay? Raramente você precisa fazer um blind docking, um docking cego. Okay? Agora, como eu tenho o meu sistema, eu não sei onde que aqueles ligandos meus vão se ligar, vão interagir com a minha molécula base, a minha estrutura base. Então eu preciso fazer esse docking cego, né? Então aí o programa, o XTB, ele faz exatamente a mesma coisa que o Bina faz, que o Glide faz. Ele pega a estrutura, cria uma malha ao redor da estrutura, usa o algoritmo genético, okay, e fica colocando o ligando em cada um dos pontos daquela malha. Então ele coloca e mede a interação. Coloca e mede a interação. Essa interação, né, que seria a função de score, né, que faz isso, função da avaliação. Ele, em vez de ter uma função da avaliação, okay, ele calcula as energias diretamente. Okay? Então, com isso, ele termina me dizendo, olha, essa fita aqui, o cluster de cádmio ficou melhor aqui dentro, okay? Nessa região. É claro que também isso aqui é simétrico. Então, se você gira isso, dá na mesma. Okay? Agora, quando eu tenho aqui a fita de Möbius, né, tem já regiões diferentes que não são tão simétricas quanto a fita normal, né? Por exemplo, aqui o câmbio, ele preferiu, digamos assim, ficar aqui, aberto aqui, no meio da fita, enquanto esse cluster aqui de níquel, ele preferiu ficar aqui, nesse cantinho, do que ficar aqui no meio. Okay? A mesma coisa para o cluster de chumbo. No caso aqui, os 2D, aqui já ficaram assim. Eu tenho 3 para cada um, ok? Aliás, 4 clusters diferentes. O que melhor interagiu de cada um deles foi esse aqui, do cádmio unidimensional, o níquel bidimensional e o chumbo bidimensional. Okay? Para as fitas de nitrato de boro, a gente faz uma coisa similar. Okay? E aí, então, agora a gente já tem coisas que eu consigo diferenciar o comportamento
de cada um desses sistemas. Por exemplo, aqui, né, aí a gente vê e tem 3 enlaces. Olha, eu falei, quando você faz docking ou dinâmica, não dá para saber, não dá para estudar enlaces, porque não é permitido isso. Como aqui o método é um método quântico, é permitido a formação e quebra de enlaces. Ok? Então, aqui no caso, segundo essa imagem, eu tenho aqui 3 enlaces que foram formados. O mesmo cluster aqui, que é linear, quando ele vem e interage aqui com a nanofita de nitreto de boro, ele deixa de ser linear e fica meio torto, né? Assim. Okay? Aí, por exemplo, o de níquel, né? Aí dá para ver aqui quantos enlaces foram feitos, mas a gente sabe, né, que enlace não existe. Que isso aqui esse programa, ele consegue representar essas interações. Mas de que forma? De uma forma geométrica. Ele tem uma tabela que fala o seguinte: olha, eu tenho o raio iônico vamos pegar aqui do cádmio, e tenho o raio iônico do carbono. Se a distância entre os 2 átomos é igual ou menor que a soma desses raios iônicos, eu vou dizer que tem enlace. E aí ele vai desenhar que tem um enlace. Okay? Então, se olhar para o gráfico, para essa imagem aqui produzida, isso aqui foi feito com um programa que se chama JMOL, né? Mas pode fazer com o Quimera, pode fazer com o Maestro, qualquer um deles. E você vai perceber que cada um deles tem uma tabela com valores diferentes, e num aparece enlace, no outro não aparece enlace. Então não é uma boa opção, certo? Aí, partindo daqui, você pode ir e fazer a dinâmica molecular. Então aqui tem imagens, okay, de diferentes tempos, okay? Aqui no caso são 5 imagens em 5 tempos diferentes, né? 0 picosegundo, 25, 20, 75 e 100 picosegundos. Por que picosegundo e não nanosegundo? Porque os tempos que a gente trabalha aqui nesses sistemas nanométricos, ele é um pouco diferente. Ok? Se você já executou uma dinâmica molecular, você lembra que um dos parâmetros que a gente precisa fazer, especificar, é o tempo de integração das equações de Newton, né? Esse tempo de integração, a gente coloca assim 2, 4 femtosegundos, que é o tempo que os átomos vão ter para se mover mesmo. Ok? Então, já que esse é o tempo, aqui a gente faz uma simulação um pouquinho menor na duração do tempo, digamos, né? Enfim, então a gente vê assim que, por exemplo, a interação do cádmio com essa nanofita aqui não modifica muito a estrutura da nanofita. Você vê que, embora isso aqui pareça um pouquinho mais alargada, é quase tudo circular, né? Aí você fala assim, opa, isso aqui está interagindo, mas a interação ela não é tão forte assim. Já com o níquel, a gente percebe, opa, essa interação é mais forte, essa fita ficou deformada. O chumbo é como se a fita não estivesse nem aí para ele, né? Está vendo que ela se mantém quase que igual. Já aqui, no caso das nanofitas de Möbius, okay? Temos assim que a interação, né, o metal aqui, o cluster, ele consegue interagir com os 2 lados da fita, né? Coisa que, tipo assim, o que aqui o níquel está fazendo, né? Ele conseguiu agrupar puxar as 2 paredes ao mesmo tempo, né? Eu sei que quando a gente faz dinâmica, né, a gente quer ver o filme, né? Cadê o filme dessa dinâmica? Então eu trouxe aqui, né, 3 interações de nanofita. Na verdade, isso aqui é outro trabalho, é nanofita interagindo com gases de efeito estufa, né? Então tem com o metanol, o metano e o dióxido de nitrogênio. Então não sei se vocês perceberam, deixa eu ver se eu consigo executar isso aqui de novo. Acho que a melhor forma esse aqui é o metano. Olha que o metano, ele está ali e de repente ele simplesmente vai embora, sumiu aqui da tela, certo? Então isso quer dizer o quê?
que a interação do metano com a nanofita é muito fraca. Já os outros dois gases, eles ficam, né? Eles ficaram presos, né? Você vê aqui o metanol, ele fica dando volta, ele sai da fita, mas fica por fora, na superfície externa, ok? E o tempo inteiro ele está ligado de alguma forma. Esse aqui não, esse aqui ele ficou naquele bolso aqui e não sai do lugar. Então, se o que eu quero dizer assim, olha, qual dele vai funcionar como um filtro, por exemplo, né? Eu poderia já afirmar que essa fita aqui, para o dióxido de nitrogênio, é muito melhor do que essa aqui, por exemplo, né? Para o metano. O metano simplesmente foi embora. Então, se ele não interage favoravelmente, como que eu vou usar essa fita para isso? Okay? Então, eu usei o docking molecular e usei a dinâmica molecular para estudar, né, essas interações. Eu tinha falado assim, que dentro desse protocolo, né, tinha essa parte aqui, né? O que a gente faz aqui? Bom, esse cálculo aqui, essa simulação, é com uma molécula do gás e a fita. Aí você pensa, não, mas espera aí, como que eu faço que o meu sistema seja mais parecido da realidade? Ok? Uma molécula, quando você está respirando, não tem uma molécula de CO2, tem várias moléculas. Então, o que a gente fez? Opa, então tem várias moléculas, a gente usou esse programa que se chama PACMOL, okay? E partimos do seguinte: olha, eu vou pegar uma fita e vou colocar 500 moléculas do gás ao redor dela. Esse programa, ele coloca essas moléculas de forma aleatória, certo? Você pode fazer empacotamentos assim, esferas, cilindros, quadrados, você escolhe a forma, escolhe qual é a tua molécula base, qual é o teu ligando, digamos assim, e cria o teu complexo. Então, esse aqui foi uma delas, né, das conformações iniciais. Aí eu venho e calculo o quê? Calculo a distribuição dessas partículas, medida a partir do centro aqui do sistema. Então, isso aqui, se você olha com carinho, parece uma gaussiana. É isso aqui para a fita de nitrato de boro simples, e isso aqui para a fita de Möbius, né? Então, você vê que parecem gaussianas. E deve parecer mesmo, certo? Porque isso aqui tem a ver com o quê? Tem a ver com que a distribuição aqui é aleatória. Okay? Quando você deixa o sistema evoluir no tempo, okay? No final da simulação, eu calculei essa distribuição de novo, para ver o que acontecia. Okay? E aí, o que eu obtive? Olha, apareceram aqui uns piquinhos. Se você, como eu falei, se você olha aqui com carinho, é uma gaussiana. Mas se você olha com olho de revisor, okay, você vai ver que isso aqui tem um pico aqui, outro pico aqui e outro pico aqui. E está tudo bem, é como se fossem camadas de distribuição desses átomos. Okay? Quando você espera que a simulação avance, isso aqui com a primeira frame da simulação e esse aqui com a última, aí eu vejo que esses picos, eles se moveram para a esquerda. E para a esquerda quer dizer o quê? Isso aqui é o raio, que é a distância, né, do centro medido. Aqui eu medi até 30 angstroms, okay? Daqui para fora. Que esses picos se movessem para dentro quer dizer o quê? Alguns deles, né? Nem todos se moveram, mas vamos pensar assim, todos se moveram para dentro. Que as partículas do meu gás, eles foram atraídas pela fita. Porque se elas ficaram mais perto, então é porque elas foram atraídas, certo? Tem filme? Claro que tem filme. Então aqui de novo, esse aqui é o metanol, o metano e o dióxido de nitrogênio. Então de novo, né, dá para ver aqui que o metano, né, o que ficou na verdade ao redor aqui da fita é quase nada. Okay? Agora, o metanol e o dióxido de nitrogênio, eles ficaram agrupados. Isso quer dizer o quê?
quer dizer que a interação da nanofita com esses gases é favorável. Okay? Não é como aqui, que está claro que é desfavorável, né? Eles foram embora, simplesmente eles saíram voando. Então, assim, essa ideia da dinâmica molecular que a gente traz dessas simulações da biologia, pois a gente pode usar aqui e vincular isso com a nanotecnologia, digamos. Ok? Aí, claro, depois que você já tem esses complexos, aí então a gente vem e calcula as propriedades eletrônicas, né? No caso, assim, os orbitais moleculares, né? Esse aqui, o HOMO, o LUMO, que são os orbitais de fronteira, okay? Determina se realmente tem enlace ou não, né? Como eu falei, que o programa coloque os enlaces não quer dizer que tenha enlaces. Então a gente precisa fazer o análise da topologia desse sistema. E essa análise aqui é só possível se você parte das funções de onda, né? Como o método quântico, um dos resultados é a função de onda do sistema. E a partir da função de onda eu consigo calcular a distribuição, a densidade eletrônica do meu sistema. Então aí tem um programa que ele analisa essa distribuição e determina a existência ou não desses pontos críticos. Okay? Então aqui, não sei se dá para ver, mas, por exemplo, aqui tem o monóxido de nitrogênio, okay, que está interagindo aqui com a fita, mas tem aqui 2 pontos críticos. Okay? Esse ponto crítico está dizendo que, olha, a interação é tão forte que o ligando ele consiga fazer com que a fita se atraia de forma tal que esses átomos dessa fase interagem com esse aqui e tem um enlace aqui no meio. Ok? Tem um ponto, bom, esse aqui não dá para ver, mas esse aqui tem uns pontinhos branquinhos aqui no meio, um pontinho verde, que é similar. Está dizendo se cada uma face da fita, um lado da fita, consiga interagir com o outro como se fosse uma molécula nova, digamos assim, né? Porque ela mudou a conformação. Okay? Então, a partir desses cálculos, eu sei como que esses elétrons eles foram redistribuídos, né? Por exemplo, esse aqui é o HOMO e o LUMO da fita sozinha. Quanto maior for a interação, maior vai ser a modificação dessas estruturas. Aqui, por exemplo, o monóxido de nitrogênio, eu vejo aqui que a distribuição do HOMO mudou drasticamente. Esse aqui mudou também, né, ao ponto de que diminuiu a densidade em algumas regiões e aumentou em outras. Esse aqui, por exemplo, não mudou muito. Se você compara esses dois com esses dois, mudam. Claro que mudou, mas nem tanto. E esse aqui também vê que mudou também, né? Então, assim, usando isso aqui, a gente pode saber, ter uma ideia da intensidade da interação. Se a interação é fraca, muda pouco. Se a interação é forte, muda bastante. Né? E aí, claro, né, se eu otimizar essa estrutura de cada um deles separado e em conjunto, eu consigo determinar a energia de ligação ou a energia de absorção. Assim, muda um pouquinho o termo de ligação com a absorção, mas a forma de calcular é exatamente a mesma, né? Que seria aqui calcular do complexo, seria isso aqui, e a energia da fita sozinha e a energia da molécula de gás sozinha. Então, essa diferença vai te dar a energia de ligação ou de absorção. Okay? Então, aí a gente compara cada uma delas e aqui já estão ordenadas, né, por quem interage mais, quem interage menos. Todas são negativas, o que é favorável, okay? Mas tem umas que são mais negativas do que as outras, né? Como diria o George Orwell. Então, essa aqui serve para dizer assim, olha, eu consigo identificar, consigo filtrar, né, de acordo com essa energia. Okay? Tá, aí você pode, já estou terminando já, pessoal. Você pode se perguntar assim, tá, mas cadê o aprendizado de máquina? Olha, eu mostrei para vocês que a base dos meus sistemas são nanotubos de carbono e hidreto de boro e
nanofitas de carbono e nitreto de boro. Se você estava prestando atenção, você viu que o nanotubo, todos eles, as nanofitas, elas estão formadas por anéis de 5 elementos. E você lembra que quando você tem esses anéis, né, no caso do carbono, esses anéis são o que a gente chama de anéis aromáticos, okay? Que existe uma ressonância eletrônica, um compartilhamento desses elétrons entre todos os átomos de carbono. Isso faz com que essas estruturas elas sejam muito estáveis eletronicamente. Isso quer dizer que elas, se elas são estáveis, elas vão interagir pouco com outras moléculas. Então, uma forma que a gente tem de aumentar a interação é quebrando, digamos assim, a simetria dessa superfície. E para isso a gente faz o quê? Uma das coisas que a gente faz a gente chama isso aqui de funcionalizar. Ou seja, adicionar aqui na superfície grupos funcionais. Okay? Ou seja, grupos funcionais quer dizer outros átomos aqui em cima. No caso, eu trabalho, até agora, sempre trabalhei com adicionar hidroxilas e adicionar carboxilas. Okay? Então, eu escolho aleatoriamente um sítio aqui e adiciono uma hidroxila. Tá bom. Só que eu costumo, assim, antes de fazer os cálculos, ir na parte experimental e verificar se tem sentido isso que eu estou querendo fazer, que eu estou propondo. No caso, antes de eu começar a fazer isso aqui, eu fui falar com o dono de uma empresa americana que ele vende nanotubos, né? Você fala assim, eu quero 5 gramas de nanotubo de carbono. Ele vende. Aí você escolhe o tipo do tubo, o tamanho, ele sintetiza isso para você. Inclusive é funcionalizado. Okay? Aí eu perguntei para ele, tá, então você consegue funcionalizar, certo? Consigo. Você consegue controlar onde é que a funcionalização vai cair? Ele falou assim, não, eu não consigo escolher onde a funcionalização vai cair. Mas eu consigo saber exatamente qual é a porcentagem da superfície que está sendo funcionalizada. O resto é aleatório. Okay? Aí eu falei, tá, beleza. Se eu vou agora trabalhar com esses caras aqui, eu tenho que ter uma estrutura só, né? Eu não posso trabalhar com milhares de estruturas. Okay? Então, o que eu comecei a fazer? Bom, por exemplo, para esse sistema aqui, eu pego um nanotubo puro, digamos assim, e gero 5.000 estruturas aleatórias. Okay? Então, eu pego um nanotubo e falo assim, gera um número aleatório de um átomo da superfície. 5. Liga a hidroxila nesse átomo. Gera outro número. 28. Coloca a hidroxila. Gera outro átomo. E por aí vai. Okay? E claro, né? A gente precisa escolher aqui uma porcentagem da superfície para funcionalizar. Não dá para ter todas as porcentagens, porque já que o número de átomos aqui é finito, né? Esses grupos orgânicos que adicionam, ele tem um volume, né? Então, assim, eu percebi que a hidroxila, o volume é pequeno, são 2 átomos só, né? Mas a carboxila, que é outro grupo, ele é mais volumétrico. Então, a partir de 25% da superfície, uma carboxila começa a bater com outra carboxila, digamos assim. Então, aí não é isso que eu quero. Então, eu decidi funcionalizar até 25% da superfície do nanotubo, por exemplo. Ok? Só que assim, qual é a estrutura que eu vou escolher como a estrutura representativa dos meus sistemas? O meu procedimento até agora é: eu gero 5.000 estruturas aleatórias, como eu comentei agora. Ok? Então, eu vou ter 5.000 para cada porcentagem. Aí eu calculo o que a gente chama de fingerprints para cada uma delas, né? Se você já fez estudo de similaridade entre moléculas, sabe que uma das formas é usar o coeficiente Tanimoto, okay, que compara 2 moléculas, mas essa comparação é sempre através de uma digital, né, de uma fingerprint. Okay?
Então, no caso, eu uso essa fingerprints, isso aqui me dá um número hexadecimal, que é único, por isso que se chama fingerprints, uma digital de cada molécula. Okay? Eu pego essa digital, converto ela para uma cadeia binária. Okay? Então, eu vou ter uma cadeia assim, 0, 1, 1, 0, 0 para cada uma das 5.000 estruturas. Calculo uma entropia que se chama entropia de Shannon. Essa entropia é uma entropia que ela não está relacionada com a entropia termodinâmica que a gente conhece, sino também chama-se de entropia da informação. Okay? Ela mede a desordem ou a ordem de uma cadeia binária. Né? Então, o pessoal usa... sabe quando você coloca assim uma senha num determinado site e fala assim, essa senha é muito fraca. Né? Uma das formas de medir isso é calculando a entropia da tua senha. Pega aquela cadeia, converte para binário. Se ela é muito ordenada, o sistema entende que ela é muito fácil de ser quebrada. Por isso que hoje em dia existe assim, não tem que colocar letras, minúscula, maiúscula, números, caracteres especiais, para que ela seja o mais bagunçada possível, né? O mais desordenada possível. Então eu pego essa entropia de Shannon e calculo, okay, para 5.000 estruturas. Aí depois faço o quê? Depois eu faço um histograma dessa entropia e escolho uma molécula. Normalmente, assim, até agora, né, como todo esse processo, isso aqui é aleatório, esse histograma vai ter aquela forma de histograma bonitinha, né? Vai ter um pico, uma região central. Né? Então, quer dizer o quê? Que o maior número de estruturas estão sendo geradas com aquele valor de entropia. Então, eu escolho uma estrutura dentre as mais comuns. Qual o problema? Isso aqui é um processo muito demorado. Ok? Demora, assim, 2, 3 semanas para eu calcular tudo isso aqui. Então, eu ainda não comecei a fazer os cálculos, né? Essa aqui é só a minha base. Okay? Então, o que a proposta agora? Né? Que isso aqui é um trabalho que o professor Walter e eu começamos a fazer. Eu vou, então, gerar 5.000 estruturas, okay, dessas nanofitas com hidroxila ou com carboxila, com um grupo só. No caso, essas imagens aqui, elas são feitas com carboxila, certo? Eu vou calcular parâmetros. Por exemplo, agora a gente calculou o quê? A entropia de Shannon. Okay? Então, com a estrutura de cada uma dessas fitas e a entropia de Shannon, vamos alimentar o modelo para que o modelo entenda, aprenda a correlacionar a estrutura com a entropia. Okay? Para que, para então depois, eu já não precisar mais calcular a entropia diretamente, né? Sino que ou eu dou a estrutura e ele já me dá a entropia, ou eu faço o contrário, né? Que o contrário é mais bacana. Eu dou a entropia e ele consiga me dizer, olha, a estrutura que teria essa entropia é essa aqui, porque eu já aprendi a correlacionar uma coisa com outra. Então, assim, isso aqui vai ganhar, assim, vai ter um ganho de tempo muito grande nesse protocolo, né? Nesse processo de cálculo. É claro que onde mais se poderia adicionar aqui o aprendizado de máquina, né? Se eu já tenho agora, vou ter aqui várias fitas funcionalizadas de forma diferente, e eu tenho agora, por exemplo, 8 gases, como eu falei, tem vários gases de efeito estufa, tem vários tipos de metais pesados. Será que eu consigo treinar o meu modelo com um conjunto limitado, sabe, esses 8 gases, e depois, de novo, fazer a mesma predição, né? Será que essa nanofita aqui vai interagir bem com o metano, sim ou não? Você coloca no teu modelo, não, sim, ou o contrário, né? Qual seria o nível de funcionalização que tem que ter o meu sistema, né? Seja nanofita, seja nanotubo, tal que ele maximize a interação com o dióxido de carbono, por exemplo. É claro que aqui eu estou falando
esse tipo de interação, né? Mas se eu estou desenvolvendo, por exemplo, uma fonte de hidrogênio, uma bateria de hidrogênio ou de sódio, eu posso pensar na mesma coisa, né? Mas a ideia já é, eu tenho o meu sistema, um conjunto grande de sistemas, como esse daqui, eu quero colocar para interagir com um número limitado, né? Finito, mas que pode ser grande de moléculas, né? Então, aqui, aprendizado de máquina, ele pode entrar e auxiliar, né? Então, como eu falei, isso aqui é um trabalho que o professor Walter e eu começamos a fazer, né? Para ver se acelerava esses resultados, né? Certo? Então, pessoal, assim, isso aqui era o que eu tinha planejado trazer aqui para vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor Campos, né? Foi uma alegria muito grande ver você, aprendi bastante, né? E eu tenho o hábito, né, não só nessas palestras, mas toda palestra que eu assisto, eu fico com um caderninho anotando minhas dúvidas e minhas possíveis perguntas, né? E o interessante é que, conforme foi o decorrer da sua palestra, né, foram sendo riscadas, mas ainda sobraram algumas, né? Mas como já se tornou tradição aqui nos nossos seminários, começamos com as perguntas dos estudantes, das pessoas que estão assistindo a nossa palestra, né? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, né? Hoje ninguém pode reclamar que tem a barreira da língua, porque ele está reclamando para mim depois da aula em off, ai professor, eu fico envergonhado em fazer pergunta em inglês. Hoje não tem não tem a barreira da língua, né? O professor Campos me deu a opção de fazer a seminário em 3 línguas. Essa é a vantagem de ser poliglota, né? Eu falei assim, não vamos judiar dos estudantes, mesmo, né? Inclusive eu já comentei com ele, já tive a oportunidade de trabalhar com outras pessoas que são nativos da língua espanhola, né? Ele falou português muito bem, né? Eu tive um professor na pós-graduação, não vou falar o nome, né? Porque ele não está aqui para se defender. Ele dava aula em espanhol pra gente, né? Acho que ele já estava 50 anos no Brasil. Dava aula em espanhol pra gente. É bom que a gente aprendia um pouco também, né? Mas é isso, pessoal. Quem tiver pergunta pode encaminhar, né? Professor, pode fazer sua pergunta, eu prefiro fazer um pouquinho depois, Tá bom. porque eu acho que ela Então, professor Campos, deixa eu ir aqui, né? Algumas são gerais, né? Que eu acho que também eu sempre me coloco no lugar do estudante, né? Então, vou começar aqui umas específicas, depois vamos passar para gerais, tá? Você mostrou, acho bem interessante, é aquela história, mostrou dinâmica, tem que ter filminho, né? A parte dinâmica, né? Adorei a parte dos filminhos, né? Dá um trabalho danado fazer aquilo, porque eu já fiz. Na verdade, eu colocava os estudantes para fazer, mas eu cheguei a fazer algumas, né? Você tem resultados bem interessantes da dinâmica dos nanomateriais. E você conseguiu, por exemplo, você mostrou lá que o metano não ficava no sistema, ele era expulso do sistema. Isso a gente vê também quando vai fazer dinâmica de proteína interagindo com um possível inibidor. De vez em quando ela cospe, né? O ligante, esse ligante tá bem ali, ele faz uma dinâmica, né? Ele vai e cospe, significa que realmente não se liga a proteína, né? E você tem alguma informação experimental que você já viu, confirmou com a tua simulação, ou você fez a previsão do comportamento e depois foi feito experimento e confirmou, ou você não está no estudo computacional? Só no estudo computacional mesmo. No estudo computacional. Porque assim, o que já tem de coisas feitas, já tem também as simulações, né? Sim. Então aí, como a gente está pesquisando, né? A gente vai lá na literatura, faz um estudo, ver o que não tem. Certo. Então, aquilo que não tem, a gente entra. E o experimental, inclusive, quando você trabalha com desenvolvimento de fármacos, né? A ideia de usar a simulação, a modelagem computacional, é você faz a predição e depois o experimental faz, né? Sim. O teste. Você sabe, né? Você conhece experimentais aqui na própria Unifal que trabalham com desenvolvimento de fármacos. Nunca esse processo funcionou. Eles fazem a parte experimental e depois vem e fala, olha, eu quero entender como que acontece isso, né? É o contrário, né? É o contrário, né? Então, assim, eu tento ir na literatura ver o que não tem feito e
Só falar, olha, isso aqui parece interessante, está dando que está interagindo, isso aqui não é muito bom, isso aqui está melhor. Se a pessoa quer fazer, né, aí vai ser muito bom. Mas não tem que experimentar nada. Certo. Obrigado. A outra dúvida que me surgiu, aí foi um interesse particular, né? Eu pensava que eu conhecia tua linha de pesquisa, porque eu li alguns dos seus artigos, mas eu estou vendo que é mais rica do que eu pensava. Quais são as suas pesquisas com glifosato? Então, na verdade, assim, quando o aluno vem trabalhar comigo, né? Eu me interessei por desenvolvimento de fármacos. Aí eu falo assim, olha, eu não sou biólogo, ok? Então a escolha da doença vai ser tua, né? Esse trabalho com o glifosato, tem uma pessoa que veio conversar comigo, né? Eu queria trabalhar e tal. Eu falei, vamos fazer. Ele estava fazendo, ele é, na verdade, professor aqui da Unifal, ele é, inclusive, docente permanente do programa de, não é engenharia ambiental, ambiental que tem aqui na SESI. Então ele se preocupa, né? Ele trabalha com essas questões ambientais, né? Não é recuperação, tem uma palavra. Esqueci agora o nome da palavra. Mas assim, é recuperar a água, recuperar o solo. E nos estudos dele, lá no programa Ecologia, ele viu que um dos pesticidas, né, que mais dano causava ao ambiente e às pessoas depois, né, que consumiam produtos contaminados com ele, era o glifosato. Sim. Então ele falou assim, será que tem como fazer alguma coisa para tirar esse glifosato do solo, tirar da água? Eu falei, olha, eu trabalho com metais pesados, né, então eu acho que em princípio a ideia seria a mesma. Você ter um nanotubo, uma fita e colocar para interagir. Se eles interagem positivamente, beleza, né? Ele fez um mestrado, né, usando nanotubo de carbono, só que, de novo, foi só a interação, né, a otimização simples de um glifosato com um nanotubo. Acabou. Entendo. Só que agora ele tinha um aluno de doutorado que falou assim, não, mas espera aí, e o pH? Como que o pH afeta essa questão, né? Porque aí o glifosato, né, dependendo do pH, aí ele vai soltando elétrons e ele tem diferentes conformações eletrônicas, que aí ele fica carregado, né? E então com esse aluno agora a gente fez isso, todo o processo igualzinho. Com aquele professor não, ali foi só a otimização, que a gente pegou o glifosato, colocamos na mão aqui em cima e pronto. Agora não, agora é tipo assim, onde que ele vai a interagir, né? Porque essa funcionalização, como eu falei, ela é aleatória. Então, de repente, tem 3 carboxidas por cima e uma por baixo, né? Onde que eu vou colocar, se é 3D, o nanotubo, onde que eu vou colocar o glifosato? Entendo. Aí a gente fez o docking e fizemos a dinâmica também. Então, essa parte do glifosato é mais para isso, remediação ambiental, se chama. Isso, remediação. Para tentar retirar, né, capturar o glifosato. Obrigado. Só explicando o meu interesse, né, eu trabalhei com a via metabólica, né, que é uma sequência de enzimas que catalisam um conjunto de reações químicas. E uma das enzimas é uma enzima que a gente fala na sigla, que o nome é muito complicado, é EPSP sintase, que é a enzima que é inibida pelo glifosato, né? Então aí só para nem todos os estudantes têm essa formação biológica, né? A ideia atrás do glifosato é muito boa, né? O glifosato é um inibidor enzimático, certo? Que foi desenhado para inibir uma enzima que nós humanos não temos, né? É uma enzima de uma via metabólica chamada via metabólica do ácido químico, que é exclusivo de plantas, bactérias e organismo do filo apocomplexo. Quando alguém escuta o professor Walter falando, pensa até que é biólogo, né? Então, então o que acontece? Ela é específica para essa enzima. Então, nós não temos essa enzima, então, teoricamente, não vai fazer mal para a gente. Depois a gente descobriu que fazia mal também, né? Mas é interessante, eu tenho alguns artigos que a gente fez o estudo experimental, né, dela com a EPSP sintase. A gente nunca conseguiu o cristal dos dois, né? Aí fizemos o estudo de docking, dinâmica molecular, mas da proteína complexada com glifosato, né? Interessante, um estudo bem interessante. E aí, que seria a minha última pergunta, para depois abrir para a sessão dos estudantes, né?
Eu me considero uma pessoa interdisciplinar. Eu acho que você também tem essa visão interdisciplinar, né? E muitos dos nossos estudantes, às vezes, né, muitos que estão aqui assistindo, vão assistir depois o vídeo, né, eles veem a pesquisa interdisciplinar e acham interessante, mas têm medo, né, porque a pesquisa interdisciplinar ela tem essa característica de amedrontar muitas vezes os estudantes. Eu gostaria de saber a sua opinião, né, qual seria, né, os principais desafios que tem a pesquisa interdisciplinar e nós, como orientadores, como é que a gente pode fazer para atrair, né, os estudantes para essa área? É muito boa essa pergunta, porque eu, sendo físico teórico, né, quando eu cheguei, falei para vocês, né, no início, eu cheguei, o pessoal da química farmacêutica, né, chegaram e falaram assim, não, você que faz conta, você quer fazer um DOC, né? Eu falei, tá, vou estudar para ver o que é isso, né? Aí eu fui estudar, né, um método de otimização e tal, moléculas. Para mim, as moléculas na época, né, eram átomos, átomo de oxigênio, átomo de hidrogênio, beleza? E um desafio que eu tive, né, que quando eu conversava com eles, né, eles falavam para mim assim, não, porque a amina, sei lá o que, o anel trisfosfato, sei lá o que, a hidroxila, a carboxila, e eu ficava boiando nessa conversa, né? E aí eu falei assim, mas o que é uma hidroxila? Né? Não, é um átomo de oxigênio e hidrogênio. Eu falei, por que você não falou isso para mim antes, né? Aí eu particularmente falei assim, olha, se eu quero me dedicar nessa área, que aí é um desafio, você vai ter que estudar. Não dá para simplesmente chegar ali e pronto. Eu podia continuar trabalhando sozinho, pensando em átomos de oxigênio e hidrogênio, mas isso ia afetar o que é a comunicação. Sim. Né? Tanto com eles quanto com a comunidade, né? Você não tem como falar assim de uma interação entre um ligando e uma proteína sem falar de, como você agora, né? Falou de rota sintética, sabe, da bioquímica, dos aminoácidos, não tem como. Né? E aí, então, assim, o desafio é você que decide entrar, pois estudar e se preparar para isso, né? No meu caso, que eu não sabia nada de orgânica, assim, só entre nós, gente. Eu não gosto muito de química, não, tá? Mas aí você vê que tudo isso aqui, querendo ou não, né, tem um ponto de vista que é 100% químico, né? Aí o que eu fiz? Bom, para aceitar esse desafio, eu vou estudar orgânica, né? E fiz um curso de química orgânica com o professor Cláudio Viegas, do Instituto de Química, né? E foi muito engraçado, porque ele falou para mim assim, você pode perguntar o que você quiser, tá? Eu falei, beleza, né? Só que aí eu entrava na aula e tinha um monte de coisa que eu não entendia. E ninguém perguntava nada, né? Eu fiquei assim, sou físico, doutor em física, não estou entendendo isso aqui, né? E ninguém pergunta, então tá todo mundo entendendo. Aí depois da terceira, quarta aula, eu falei assim, não, vou ter que perguntar mesmo, né? Aí levantei a mão, né? Fiz uma pergunta. Aí ele, de boas, né? Não, tá bom, respondeu. Aí continuou a aula, mais uma dúvida, perguntei de novo, respondeu. Eles têm química orgânica na época, era no segundo semestre, e eu tinha dado aula de física 1 para essa mesma turma no primeiro período. Que legal. Na quarta aula, ou na aula subsequente, né, aí eles começaram a me passar bilhetes. Pergunta? Aí bateram assim, o quê? Pegou um bilhete, falei, bilhete? Estou muito velho para estar passando bilhete em sala de aula, né? Professor, pergunta tal coisa, né? Pergunta tal coisa. Aí eu comecei a perguntar. Enfim, aí eu terminei essa disciplina. Aí o professor Viegas, né, ele veio e falou assim, e aí vai fazer a prova? Eu falei, não. Bom, isso aqui tá bom. Vai fazer a 2? Eu falei, não, também não. Eu vou estudar sozinho, no meu ritmo. Então, assim, um desafio é esse. Entendeu? Que como é multidisciplinar, é claro que eu não sou especialista em química orgânica, longe disso, entendeu? Mas algumas coisinhas eu já peguei, sempre estou estudando, tentando entender, tentando melhorar. Né? Então, assim, a minha sugestão é a seguinte: ser multidisciplinar, eu acho, okay, é muito melhor do que ser específico. Entendeu? Porque, por exemplo, aí eu vi lá o DOC, né? Falei, o DOC, né? A dinâmica molecular. Só conhecia nessa parte de biologia estrutural mesmo, né? Desenvolvimento de fármacos. Aí eu falei, não, eu trabalho com nanoestruturas e tal. Peraí, mas eu estou estudando a interação entre os dois. Eu chegava e colocava assim na mão
você vai ficar aqui nesse cantinho, otimizar a geometria, acabou. Entendeu? Aí eu falei, não, peraí, mas dá para vincular uma coisa com outra, usar a mesma técnica? Claro que depende do programa, não é tão fácil assim, né? Mas aí você consegue misturar, digamos assim, e ampliar o espectro de possibilidades que você tem. É um desafio, claro, porque você vai ter que saber um pouquinho de cada coisa, né? Mas, em compensação, o leque de áreas nas quais você pode trabalhar, entendeu? É maior, né? E isso facilita muito, né? Porque, por exemplo, hoje em dia a questão das baterias, né? De hidrogênio, bateria de sódio, com essa questão dos carros elétricos, né? Tem toda uma discussão do efeito ecológico real, não, né? Do descarte, sabe? E aí você pode usar isso aqui, docking, dinâmica molecular, para estudar esse tipo de sistemas. Entendeu? Então, assim, o desafio é esse, tem que estudar. Okay? Mas o prêmio é que você sai com uma formação assim. Você chega lá e fala assim, qual é o sistema? Entendeu? E trabalha. Obrigado, professor Campos. Eu acho que isso aí serve de inspiração, né? Se você vai abraçar a carreira acadêmica, né? A lição que a gente, né, no meu caso aqui, que eu sou o mais velho de todos, né, a gente vai ter que estudar sempre, né, mas isso aí eu acho que é a parte divertida, né, se você não quer estudar sempre, não faça ciência, porque sendo interdisciplinar, multidisciplinar ou não, você vai ter que estudar o resto da vida. Então, mais uma vez eu vou abrir a sessão de perguntas para os estudantes, quem quiser fazer pergunta, ou aqueles que não são estudantes, estão assistindo a palestra, às vezes eu falo estudante e outro professor assistindo, né. Pode fazer pergunta, Gabriel. Obrigado, professor, pela sua apresentação. Gostei bastante e eu achei que ficou muito evidenciado, porque geralmente se faz essa divisão entre ciência básica, ciência aplicada, né? E no senso comum acha que só a ciência aplicada merece investimento, né? Eu achei interessante essa apresentação porque ela mostra que as duas andam juntas, né? Essencialmente, seu trabalho mostra como é que a ciência básica fundamenta a ciência aplicada, né? Então, esse foi o primeiro ponto que eu achei muito interessante. E aí, entrando já na sua apresentação de fato, você chegou a comentar, né, a falar sobre, colocou os prós e os contras a respeito da dinâmica molecular e da docagem, né? Então, a primeira pergunta que me veio era, tipo, em termos de sucesso, de previsão, quanto que a dinâmica molecular é melhor do que a docagem para fazer previsões, né? Depois, ao decorrer da sua apresentação, eu vi que depende muito do objeto de estudo que você está tendo, né? Mas, a princípio, você tem alguma ideia geral de que se um é melhor aplicável do que a outra, se um é melhor para prever a realidade do que a outra? Não, assim, como cada uma delas faz coisa diferente, aí não tem uma melhor do que a outra. Com o docking, você faz o cálculo assim, 15 minutos, olha lá, e você já tem uma ideia de qual é a conformação, entendeu? Se vai ter uma interação ou não. Pronto. Agora, se você quer ter a evolução desse sistema no tempo, né, aí você tem que fazer uma dinâmica, entendeu? Então, são técnicas que elas não competem entre si, elas se complementam, né? Tanto que uma das coisas que a gente faz, depois que faz a dinâmica, né, analisa, o ligado está interagindo com tantos aminoácidos. O que o meu docking fez? Eu costumo fazer assim, uso um programa que se chama Blip, que é para medir as interações, né? Eu uso o programa com a posse da docagem e uso o mesmo programa para o último frame da dinâmica, né? E comparo. E aí você vê assim, olha, se isso se mantém, então quer dizer que a docagem é muito boa, entendeu? Mas assim, elas não competem entre si, não. Elas se complementam. Porque não tem como extrair essa questão da estabilidade temporal da docagem. Entendeu? Não tem como. Entendi. Estou satisfeito com a resposta. E aí, você falou que você não gosta de química, né? Então ia me vir agora uma pergunta sobre química.
Mas é mais um comentário do que uma pergunta de fato. Você falou lá, acho que foi no slide 23, sobre o fato de... Era um nanotubo, né? E você disse que devido à aromaticidade desse nanotubo, a estabilidade, a aromaticidade confere uma estabilidade, e aí isso diminuiria a interação com os ligantes, né? Isso. E uma pergunta que me veio seria a seguinte, porque um dos pré-requisitos para que a aromaticidade aconteça é de que a estrutura química ela seja plana, né? E olhando assim para o nanotubo, ele não é 100% plano, ele é meio curvo, né? Então, será que essa curvatura não destruiria essa aromaticidade? Ou essa curvatura ela é tão suave que ainda permita a existência da aromaticidade? É uma pergunta basicamente química mesmo, não é exatamente... Não, é assim, quando você faz um nanotubo, tem a questão do raio do nanotubo, ok? Então, a gente sempre tenta usar sistemas que o raio do nanotubo ele não seja muito pequeno para que de por si ele já não quebre essa aromaticidade. Ah, entendi. Porque realmente, se ele é muito curvo, né, aí esses anéis dele deixam de ser aromáticos mesmo, né? Então cria estresse na superfície do nanotubo. Esse estresse é tão grande que pode fazer com que o nanotubo ele simplesmente estoure, sabe? Explode. Sim. Porque já como não tem essa ressonância, não tem essa estabilidade entre os átomos, né? Então ele simplesmente se quebra. Então assim, não tem nanotubo de todos os raios, por isso mesmo. Entendi. Já tem um cálculo então feito para a estabilidade do nanotubo, ele precisa ter um raio ideal, perfeito. Entendi. Assim, eu particularmente comecei com um nanotubo menor e a primeira simulação que eu fiz, ele simplesmente estourou. Cada átomo saiu voando para um lado diferente, né? Eu falei, putz, e agora, né? Aí eu falei, não, calma. Aí comecei a mudar, a gente chama de quiralidade, né? Que é como que você constrói esse nanotubo. E aí cheguei nessa estrutura aqui, okay? Que eu venho trabalhando com ela assim, faz anos, na verdade, né? Mas é mais por preguiça, porque como eu falei, a gente gera uma quantidade de estruturas enorme, né? E então, assim, fazer esse estudo aqui, com várias quiralidades, ou seja, vários diâmetros, também é bacana, né? Porque você pode sintetizar isso. O bom é que o cara consiga sintetizar isso, entendeu? Só que para mim, por exemplo, aqui, né? Essa imagem que está aqui na tela, tem, são 5 funcionalizações, né? 5, 10, 15, 20, 25. Tem a 0 também, então são 6 sistemas, ok? Com hidroxila e com carboxila, são 12 sistemas. Se você coloca 12 sistemas e 3 metais, deu 36 sistemas, gente. É muito experimento para fazer. Exatamente. Entendeu? Muito experimento. O máximo que a gente faz em biologia estrutural, né? Você tem ali uma biblioteca de ligandos, você faz um screening e vai eliminando, e no final você fica com 1 ou 2. Aqui não tem como eliminar. Sim, entendi. Então, é uma forma também de usar esse estudo, né, computacional para poder guiar o estudo experimental, né? Isso. Muito interessante. É isso. Estou satisfeito com a sua resposta. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Só uma sugestão, né? Vocês têm acesso ao Moodle da disciplina. Quem não tiver acesso, me passa por e-mail, né? Eu passo. O segundo capítulo do livro lá, Doc Screens for Drug Discovery, o título é exatamente esse, né? Integrando docking molecular com simulação dinâmica. Não é um capítulo meu, não estou fazendo propaganda do meu não vou falar assim, ele está fazendo propaganda do livro dele, do capítulo dele para ganhar alguma coisa. Não, é quem foi o grupo do professor Cafarena lá da UFRJ do Rio de Janeiro, né? Eles que escreveram esse capítulo, ele com os estudantes dele.
Então, é um capítulo, um artigo, é um capítulo, como se fosse um artigo de revisão, né? E é um tutorial também. Então, quem tiver interesse, como você falou aí, das diferenças de docking e dinâmica, eles são complementares, né? Tem revista chata que, se você manda um estudo só de docagem, eles cobram a dinâmica. Não sei se já aconteceu com isso, professor. Aconteceu essa situação com você. Já me aconteceu bastantes vezes, né? Então, certas revistas exigem a complementaridade, né? Mas são técnicas que se complementam, né? Mas eu como revisor, eu exijo a dinâmica dependendo das conclusões que a pessoa está tirando. Foi você, né? Então, não, porque às vezes a pessoa faz o docking e fala assim, olha, o meu estudo confirma de que esse complexo é estável porque o score deu negativo, entendeu? Opa, você não pode falar que é estável, porque isso aí é uma foto, tem um instante de tempo, entendeu? Aí fala, não, para você falar que é estável, tem que fazer dinâmica. Entendeu? Então, assim, quando a pessoa fica afirmando coisas que não dá para tirar, sim, o docking, aí fala assim, não, então tem que fazer a dinâmica. Mas não, até agora não revisei nenhum trabalho seu. Mais alguma pergunta, pessoal? Então tá bom, muito obrigado, professor Campos, foi uma alegria, né, ouvir as suas pesquisas, né, e nós nos conhecemos há, bem dizer, 1 ano, né, e eu prometo que esse projeto vai caminhar em julho, tá? Ó, o Alonso levantou a mão, pode fazer pergunta, Alonso. Primeiro, muito obrigado aí pela aula com palestra, eu acho que foi bem bacana, motivadora, traz aí, abre o leque de oportunidade, mais uma grande oportunidade. E eu queria fazer uma pergunta mais assim, você, tanto você quanto o professor Walter, estão mergulhados nesse assunto, e hoje, no seu ponto de vista, professor Campos, qual que é o estado da arte de docagem molecular e qual que é hoje o grande ponto a ser superado para as próximas etapas disso, que vai ser a evolução dos próximos anos e até mesmo depois. Obrigado. Não, acho que o estado da arte, né, está ali em trabalhos como o do professor Walter, né? Como eu falei assim, um dos problemas fundamentais que tem a docagem é a questão de você, como eu falei, por exemplo, a docagem precisa de validação, ok? Nenhum dos cálculos que eu preciso, aliás, nenhum dos cálculos que eu faço com esses métodos quânticos precisa de validação. Entendeu? Então, acho que uma coisa importantíssima é isso. Por quê? Porque já está comprovado, né, que os cálculos que a gente faz usando esses métodos, quando você vai no laboratório e mede, por exemplo, eu vou prever a estrutura de um sistema. A pessoa vai lá, faz a análise cristalográfica, mede parâmetros que eu consegui predizer com precisão. Então, eu não preciso validar o cálculo que eu fiz. Já os cálculos de docking, não. Eles precisam de validação. Por quê? Porque cada função da avaliação, o campo de força é próprio para um conjunto, uma família de proteínas, uma família de compostos, né? E não vale, não é direito assim. A gente faz, né? Raramente você vê, entra alguém lá, peraí, essa função da avaliação duvina é para que tipo de moléculas? Entendeu? Não tinha enxofre nenhuma delas. Eu vou colocar um enxofre aqui e sair falando do enxofre, entendeu? Por isso que a pessoa chega e fala assim, não, você tem que validar o teu docking. Entendeu? Então, acho que um desafio é esse. Né? Que esses, tanto a função acho que o método de busca, não tanto, porque o método de busca é mais uma questão geométrica, né? Já está bem, assim, o algoritmo genético, por exemplo, é um método, assim, bem estabelecido. Tem o Plant, que é outro programa de docking, que usa outra ferramenta, outro mecanismo de busca, que é baseado em como que as formigas, elas fazem as colônias dela. Então, assim, não sei se vocês já sabem, mas o docking é um problema de otimização matemático, né? Então, assim, a gente já sabe isso. O problema é, eu coloquei a molécula aqui. Como que eu meço a interação para avaliar se essa interação é boa ou não, né? Porque no algoritmo genético, se ela é boa, eu pego esse indivíduo como um cara favorável na minha população, né?
Então, assim, tem que ter uma função de avaliação boa. Então, acho que o estado da arte é usar isso, inteligência artificial, machine learning, para melhorar a qualidade dessas funções, né? De forma tal que quanto menos eu tenha que pensar se ela serve para mim ou não, vai ser melhor. Porque aí você confia, né? Então, aí na literatura é uma coisa confiável. Entendeu? Agora, tem algumas coisinhas como usar, por exemplo, GPU. Acho que tem uma versão do Vina que foi modificada para usar GPU, porque, como eu falei, né, hoje em dia eu já usei, por exemplo, um método de força bruta para gerar ligandos, né? Você vai no professor Cláudio Viegas, né? Ele trabalha com Alzheimer. Então ele pega assim donepezil, galantamina, que são fármacos já estabelecidos, já vendidos no mercado, e ele faz o quê? Ele pensa, ele tem esse conhecimento e fica fazendo modificações nessas moléculas, né? Aí ele consegue, assim, modificar, ele sintetiza lá 10 moléculas diferentes. Eu, como eu falei, sou ruim de química. Então eu vou onde? Na força bruta, né? Tem um método que se chama de novo design, né? Que você cria moléculas a partir de fragmentos. Eu já fiz um trabalho de Alzheimer. E por isso, hoje, professor Walter, eu sou convidado assim, a participar da palestra de Alzheimer. Eu falei, gente, eu não sei nada de Alzheimer, não. Eu fiz um trabalho de Alzheimer, né? Então, eu gerei, assim, 2,5 milhões de moléculas. Entendeu? Então, assim, o estado da arte seria isso, né? Melhorar essas avaliações, essas optimizações, mas acho que estamos num bom caminho, digamos. Estamos num bom caminho, né? Complementando a explicação do professor Campos, concordo plenamente, é por aí mesmo, né? A gente tem que melhorar o poder de previsão das funções escola, né? E a gente vive um momento bem especial, né, nessa tentativa de melhorar modelos de previsão para sistemas complexos. Eu sempre gosto de fazer a generalização, né, para que a gente possa, digamos assim, incluir mais pessoas com o mesmo tipo de problema, né? Na minha visão, o que eu faço hoje em dia é tentar desenvolver, né, ferramentas computacionais para estudar sistemas complexos, né? O sistema complexo que eu estou focando é o sistema proteína-ligante, certo? Eu tenho tomado muito cuidado em usar o termo drug, né, fármaco, né? Vamos usar o termo mais geral possível, proteína ligante. Então, a tendência, como ficaram esses algoritmos relativamente mais rápidos de serem executados, a gente consegue, com recurso computacional modesto, gerar resultados relevantes, né? Então, se eu pudesse, eu não sei se eu tenho autoridade de falar estado da arte, mas o que eu vejo como estado da arte nessa área seria isso: você desenvolver funções cada vez mais eficazes, né? E tem uma área que também começou a me chamar a atenção. Eu não sei como é a formação como foi sua formação de físico, professor Campos, mas minha formação de físico, a gente teve 0 de estatística, né? O que a gente aprendia de estatística era nos laboratórios, que a gente aprendia estatística para análise de dados dos resultados. Então minha formação acadêmica de estatística era muito fraca. Eu tive que complementar muito minha formação estatística para poder entender, porque machine learning é estatística, entendeu? Como é que a gente pode desenvolver métricas para avaliar seus modelos. E aí eu comecei a ver que tem muito trabalho nessa área, entendeu? Então eu vejo hoje em dia, uma das frentes que eu estou começando a atuar é exatamente aperfeiçoar as métricas para avaliar se esses modelos estão gerando, comparado com outros, porque você faz um modelo, você compara com o que está disponível, né? Se ele é relevante ou não. Então, na minha visão, seria essa. Isso mesmo. Muito bem, mais alguma dúvida? Então é isso, gente. A partir da semana que vem a gente volta às nossas aulas, né? Essa aqui também é uma aula, mas sem a participação dos convidados. Eu queria mais uma vez agradecer a participação do professor Campos. Foi uma alegria muito grande, viu? Aprendi bastante, né? E eu compartilho com essa ignorância que você tem em química. Só que eu tenho um agravante, né? A minha orientadora é química de formação, então eu deveria já ter suprido, né, essa ignorância química há muitas décadas atrás. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade de parabenizar a sua coragem, né? Você já adotou sentar na cadeira e ir lá estudar, né? Eu não tive essa coragem ainda. Então tá bom, Campos, você está dispensado. Se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade.
Não, é só agradecer o convite, né? Sempre, como eu falei, a gente gosta de falar do que a gente faz, né? Entendeu? A gente não conta a parte ruim, né? Mas faz parte também, né? A gente cresce com isso também. Então, assim, como se fala, não fiquem preocupados, não desistam, né? Vão atrás, gente. É bem legal, bem legal. Obrigado, Campos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Boa tarde. Eu vou encerrar a gravação agora.